Melhores momentos para você de Vasco da Gama e Flamengo, quinta rodada aí do Brasileirão, já tivemos abertura aí da rodada do Brasileirão, nessa quinta rodada, a vitória do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, em cima do Sport Recife. E agora temos esse jogo em melhores momentos para você aí na tela de Vasco da Gama e Flamengo. O Flamengo entrou nessa rodada e como líder do campeonato, tem os seus 10 pontos, a mesma pontuação aí do Palmeiras, mas por critérios ali de saldo de gol, então é o líder do campeonato neste momento, até esse início de rodada pelo menos. Então o Vasco entrou nessa rodada aí em oitavo lugar com 6 pontos. E esse jogo aí, um clássico do futebol aí do Rio, aí a gente sabe que esses clássicos pega fogo, não somente entre Flamengo e Vasco, mas também Fla-Flu, que é o Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Vasco, são jogos aí com muita emoção e muito pegado, e esse jogo entre Vasco e Flamengo não foi diferente. Então vou comentar um pouco aí sobre esse jogo. O Vasco entrou nesse jogo aí com um mando de campo aí por jogar, entendeu? É Vasco e Flamengo, então teve o apoio da torcida aí, então o início do jogo, aí o Vasco tentou atacar o time do Flamengo, entendeu? Tentou alguma jogada até os 15 minutos, mas após os 15 minutos aí o Flamengo dominou totalmente o jogo, por ter um elenco melhor, aí, então o Flamengo tem jogadores diferenciados, principalmente no seu meio de campo, eles têm jogadores que na minha opinião é superior ao time do Vasco, então o Flamengo conseguiu dominar aí o jogo aí após os 15 minutos, pelas laterais de campo, entendeu? Por mais que os laterais do Flamengo, entendeu, apoiou muito a zaga ali, mas são jogadores que apoiam também o ataque, então o Flamengo conseguiu, entendeu, jogadas de linha do fundo, chegou mais na área do Vasco, o Vasco tentou, entendeu, por jogar com o seu mando de campo, entendeu? Atacou o Flamengo, mas o Flamengo, entendeu? Na minha opinião, foi melhor, entendeu? No jogo, não somente no primeiro tempo, mas no jogo inteiro, entendeu? O Flamengo, como eu disse, por ter um elenco melhor, entendeu? É líder do campeonato, entendeu? Queria essa vitória em cima do seu rival, então buscou o jogo a todo momento, entendeu? Lembrando que o Flamengo ainda tem a ausência do Bruno Henrique, que está envolvido naquela questão de aposta esportiva ali, entendeu? Então o Flamengo, entendeu, vai ter, não sabe quando que vai ter esse julgamento, se o Bruno Henrique vai voltar, tem alguns comentaristas falando, entendeu, que é difícil, entendeu, o Bruno Henrique voltar tão cedo pela maneira que ele está envolvido ali, as conversas que tiveram ali que foram divulgadas, então o Flamengo, entendeu, tem a ausência do Bruno Henrique, que é aquele cara de velocidade que joga pela ponta, entendeu? Mas o Flamengo tem jogadores aí que conseguem suprir essa necessidade do Bruno Henrique. Então, o Flamengo tem um elenco bom, tem jogadores bons ali, entendeu? E por mais que vai sentir a falta do Bruno Henrique, sim, durante aí o campeonato, e não sei que período que o Bruno Henrique vai ficar afastado, se volta a jogar ainda nessa temporada, mas tem jogadores importantes aí que faz a diferença nesse time do Flamengo, entendeu? Então, nesse jogo não foi diferente, entendeu? O Flamengo buscou o jogo a todo momento, queria a vitória, entendeu? Foi para cima do Vasco, chegou mais vezes, entendeu? Na área do Vasco, então esse resultado aí desse jogo, aí, entendeu? Que na minha opinião, entendeu? Foi bem-vindo, entendeu? Porque mostrou, entendeu? Que os dois times entregaram em campo, na minha opinião, o Flamengo entregou mais, entendeu? Mais do seu jogo, entendeu? Os jogadores deram mais, entendeu? O Vasco tentou defender por um momento o time do Flamengo, mas como eu disse, é difícil, entendeu? Pelo elenco que o Flamengo tem, entendeu? Num clássico, entendeu? O Vasco somente jogar adiantado, entendeu? Tentar atacar o Flamengo, com certeza ia levar contra-ataque, entendeu? Porém, por outro lado, também é arriscado, entendeu? Abrir muito, entendeu? Deixar o Flamengo jogar, entendeu? Então tentou jogar com a bola no pé, mas o Flamengo dominou mais o jogo, entendeu? Teve maior posse de bola, entendeu? Então o resultado aí, na minha opinião, entendeu? Foi real, entendeu? Pelo que os dois times entregaram em campo. Então, esses são os melhores momentos do jogo. Se você ficou até aqui, se você é torcedor flamenguista, já comenta o que você achou do time do Flamengo nesse jogo. Se você é torcedor do Vasco, também comenta aí o que você achou, entendeu, do time do Vasco nesse jogo, a entrega desses jogadores do Vasco e nesse clássico contra o Flamengo. Se você gosta de futebol e gostou do conteúdo, já deixa o like. Então esses foram os melhores momentos aí de Vasco e Flamengo. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aí o que você achou desses melhores momentos aí de Vasco e Flamengo. Valeu, até o próximo vídeo. Questão de aposta esportiva ali, entendeu? Então o Flamengo, entendeu, vai ter, não sabe quando que vai ter esse julgamento, se o Bruno Henrique vai voltar, tem alguns comentaristas falando, entendeu, que é difícil, entendeu, o Bruno Henrique voltar tão cedo pela maneira que ele está envolvido ali, as conversas que tiveram ali que foram divulgadas, então o Flamengo, entendeu, tem a ausência do Bruno Henrique, que é aquele cara de velocidade que joga
pela ponta, entendeu? Mas o Flamengo tem jogadores aí que conseguem suprir essa necessidade do Bruno Henrique. Então, o Flamengo tem um elenco bom, tem jogadores bons ali, entendeu? E por mais que vai sentir a falta do Bruno Henrique, sim, durante aí o campeonato, e não sei que período que o Bruno Henrique vai ficar afastado, se volta a jogar ainda nessa temporada, mas tem jogadores importantes aí que faz a diferença nesse time do Flamengo, entendeu? Então, nesse jogo não foi diferente, entendeu? O Flamengo buscou o jogo a todo momento, queria a vitória, entendeu? Foi para cima do Vasco, chegou mais vezes, entendeu? Na área do Vasco, então esse resultado aí desse jogo, entendeu? Que na minha opinião, entendeu? Foi bem-vindo, entendeu? Porque mostrou, entendeu? Que os dois times entregaram em campo, na minha opinião, o Flamengo entregou mais, entendeu? Mais do seu jogo, entendeu? Os jogadores deram mais, entendeu? O Vasco tentou defender por um momento o time do Flamengo, mas como eu disse, é difícil, entendeu? Pelo elenco que o Flamengo tem, entendeu? Num clássico, entendeu? O Vasco somente jogar adiantado, entendeu? Tentar atacar o Flamengo, com certeza ia levar contra-ataque, entendeu? Porém, por outro lado, também é arriscado, entendeu? Abrir muito, entendeu? Deixar o Flamengo jogar, entendeu? Então tentou jogar com a bola no pé, mas o Flamengo dominou mais o jogo, entendeu? Teve maior posse de bola, entendeu? Então o resultado aí, na minha opinião, entendeu? Foi real, entendeu? Pelo que os dois times entregaram em campo. Então, esses são os melhores momentos do jogo. Se você ficou até aqui, se você é torcedor flamenguista, já comenta o que você achou do time do Flamengo nesse jogo. Se você é torcedor do Vasco, também comenta aí o que você achou, entendeu, do time do Vasco nesse jogo, a entrega desses jogadores do Vasco e nesse clássico contra o Flamengo. Se você gosta de futebol e gostou do conteúdo, já deixa o like. Então esses foram os melhores momentos aí de Vasco e Flamengo. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aí o que você achou desses melhores momentos aí de Vasco e Flamengo. Valeu, até o próximo vídeo.